Fala turma, aqui é o professor Tafarel. Nossa aula de hoje nós iremos falar sobre o módulo 3, Europa Moderna, Absolutismo, Mercantilismo e Expansão Marítima. Tá? Essa nossa aula ela começa falando sobre como o rei ele vai conseguir controlar os pequenos feudos, né, que existiam ali durante a Idade Média, né? Durante a Idade Média, o rei ele era quase que um nobre comum, né, devido ao seu poder fragmentado. E com a centralização política, esse rei ele passa a ter um poder maior, né? A gente viu que durante a Idade Média o poder ele ficava concentrado na mão do clero e da nobreza. O rei ele tinha o poder dentro do seu próprio, como se fosse dentro do seu próprio feudo, né? Fora do seu feudo, numa área de um duque, por exemplo, o rei ele não tinha poder. E vale a gente destacar, né, que ali no final da Idade Média, com a crise, houve o enriquecimento de um grupo, né, de mercadores, e esses mercadores eles começaram a reivindicar algumas melhorias, né, como por exemplo a burguesia, né, essa burguesia que começa de alguma maneira apoiar ao rei para que haja essa centralização do poder na mão do rei, né? Quando a gente for estar falando de Europa moderna, a formação do Estado moderno, nós estamos falando de uma ideia de território, de povo, de uma coisa bem parecida com o que a gente tem hoje como país, né? O Estado moderno, e para entender a Idade Moderna, esse Estado moderno é o que marca ali a transição entre o feudalismo e o início do capitalismo. De alguma forma, essa relação ela está atrelada, né, à crise do sistema feudal, devido às revoltas, à peste negra, à fome, né? Tudo isso contribuiu ali para que houvesse essa crise do sistema feudal, juntando com o enriquecimento da burguesia, o renascimento urbano, o renascimento do comércio. Tudo isso foi colaborando ali para que o sistema feudal ele fosse entrando em colapso, né? Então, de forma genérica, a gente pode dizer que o Estado moderno ele surgiu da unificação de feudos que guardavam entre si semelhanças étnicas, linguísticas e culturais, né? Esses feudos passaram a ser governados por um monarca que impôs sua autoridade, sua moeda e sua fé. Ou seja, ali, né, existiam vários feudos concentrados. O rei ele doava esses feudos para alguns nobres e a partir de agora esse rei ele é o comandante, né, desses feudos. E agora todo mundo dentro daquele feudo ali ele tem que seguir uma lei criada por esse rei, uma moeda única, uma taxa de imposto, uns tributos unificados, né? Então, assim, é uma combinação de algumas coisas que levam à formação desse Estado moderno, né? Os primeiros estados a se tornarem modernos foram Portugal e Espanha, né? Se tornarem unificados, né? Foram os estados ibéricos, formaram-se ali a partir da luta contra a presença de povos árabes, né? Os mouros, muçulmanos vindos do norte da África, e provocou ali a maior coesão entre os cristãos e esses muçulmanos em guerras que ficaram conhecidas como as guerras de reconquista, né? Em Portugal ele se formou a partir desses conflitos, né? A Espanha ela surgiu como estado apenas no século XV, né? Com o casamento dos reis
católicos Isabel e Fernando, né? Um era o reino de Castela e o outro de Aragão, então eles se juntaram e formaram o reino da Espanha, e a presença de motivações religiosas ali nos conflitos ibéricos, marcados por uma ideia de sentimento de cruzadas, né? O sentimento da luta da Guerra Santa, lá na Idade Média, ajudou a consolidar ali a relação das monarquias com a Igreja, né? E foi somente ali após a Guerra dos 100 Anos, enfrentamento entre as monarquias francesa e inglesa, que se formou o Estado da França. Na Inglaterra, saiu derrotada dessa Guerra dos 100 Anos. Houve uma guerra também, né, chamada Guerra de Duas Rosas, o conflito entre as nobrezas de York e de Lancaster pelo trono do país, né? E foi com a Magna Carta que tiveram ali a formação do Estado absolutista da Inglaterra. A Alemanha e a Itália constituíram Estados unificados apenas no século XIX. Então, a Alemanha e a Itália continuaram sendo ali alguns reinos. A Alemanha era a Prússia e a Itália eram vários principados italianos. E por isso são considerados reinos tardios. No caso alemão, questões geradas pela autonomia de alguns reinos do Sacro Império Romano Germânico impediram a unificação. No caso italiano, algumas divergências econômicas e políticas entre as cidades, Estado e o poder da Igreja, donas dos Estados pontifícios, geraram o mesmo resultado. Podemos destacar alguns elementos presentes como o surgimento do Estado moderno, né? Primeiro, a relação entre burguesia e rei, né? E reis e senhores feudais. Primeiro, a burguesia ela passa a apoiar, né, o rei interessada em aumentar a sua atividade comercial, né? Antes ela precisava sair de um feudo para o outro, ela tinha que pagar impostos, ela tinha moedas diferentes, então tinha uma série de coisas que complicava esses burgueses de conseguirem mais dinheiro, né? Então, assim, ele apoiando o rei, eles conseguiriam ali criar um imposto único, conseguiria de alguma forma ver nessa maneira de prosperar economicamente. Tá legal? Do mesmo modo ali, os senhores feudais, né, eles em alguns momentos resistentes, mas muitos optaram pela aliança com o rei como uma forma de garantir os privilégios que tinham. Então, de alguma maneira, era melhor garantir esses privilégios. Formando ali um exército, ajudando com o exército, a burguesia ajudaria ali também a financiar um exército permanente, um corpo burocrático que atendesse esse rei, né? As guerras, a união de exércitos e os laços matrimoniais provocados pelo confronto contra um inimigo comum, pelo interesse econômico ou pela necessidade de ampliação de poder, contribuíram para a formação de diversos estados. Ao longo das guerras construíram símbolos de identificação como hinos e bandeiras. Semelhanças que formam um Estado moderno, as tradições culturais, as festas, a religião, a origem étnica, as atividades econômicas, a origem linguística comum, tudo isso contribuíram para a formação desses estados modernos. A aproximação dos feudos com essas linguagens acabaram ali formando um Estado moderno. E esse Estado moderno ele vai se basear, né, na formação de uma política absolutista, onde o rei ele tem todo o poder centralizado em suas mãos, né? Ele tem o controle de tudo, poder político, econômico, religioso. Então ele tem esse poder controlado em suas mãos, né? A Idade Moderna ela pode ser entendida como um período marcado entre a transição do feudalismo para o início do capitalismo, né? Então essa abertura comercial, a ascensão da burguesia, tudo isso marca ali esse início do capitalismo, ali, uma mentalidade de lucro,
tanto que vão começar a pensar numa economia, pensando numa economia mercantilista, que a gente, em alguns economistas chamam esse período de pré-capitalismo, né? Então essa economia mercantilista, então já começa a pensar nessa maneira, né? E aí nós temos nessa Idade Moderna alguns teóricos que irão criar, né? Alguns filósofos criam teorias para justificar esse Estado moderno, e entre essas teorias nós temos três pessoas, né, que são três teóricos que são ali a base para justificar o absolutismo, que é o Jacques Bossuet, que ele é um dos criadores ali da teoria do direito divino do rei, que o rei ele é um representante de Deus, né? O trono real não é um trono de um homem, mas sim um trono de um próprio Deus. Então, indo contra o rei, você está indo contra Deus. Nós temos o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que é em sua obra O Príncipe. Ele é meio que um manual para ensinar um rei absolutista, principalmente a família Médici, que é onde ele estava, na corte onde ele estava instalado, né? O príncipe deve aparentar ser todo piedade, fé, integridade, humanidade e religião, contudo não necessita possuir todas essas qualidades, sendo suficiente que aparente possuí-las. Até mesmo afirma que possuí-las e usá-las elas lhe seriam prejudiciais, né? Então, o Maquiavel ele é um dos criadores também da teoria do absolutismo, e o Thomas Hobbes, né, que ele acredita que o homem ele é o lobo do homem, né, ele é o próprio lobo do homem, ele mesmo se destrói e ele precisa de um pacto onde um monarca ele governe essa população e de alguma maneira seja garantida a unificação ali com esse monarca, né? O fim, o último causa final e desígnio dos homens ao introduzir aquela restrição sobre si mesmo sobre a qual os vemos viver nos estados. É o cuidado com sua própria conservação e com sua vida mais satisfeita. Quer dizer que o desejo de sair daquela mísera condição de guerra, que é a consequência necessária das paixões naturais do homem. Então ele acredita que o homem vive num período de guerra no seu estado de natureza, quando não há um poder visível capaz de manter o respeito, forçando por medo do castigo ao cumprimento dos seus pactos. Então, o Hobbes ele acredita que há um pacto, as pessoas assinam um pacto, né, com esse rei para garantir meio que a paz ali essa é a visão do Thomas Hobbes, né? E entre absolutismo nós temos aqui algumas características, né, que é o absolutismo clássico, onde podemos identificar três organizações políticas ali dos estados modernos europeus. O absolutismo clássico, ali na França, onde o rei tinha poderes ilimitados, ele tinha poderes totais, né? Luís XIV, ele foi o maior símbolo desse absolutismo clássico. Sob o governo da França, atingiu o auge na era moderna, apoiado pelo ministro Colbert, e o reinado de Luís XIV ficou marcado por grande crescimento econômico francês. Nós tivemos a monarquia parlamentarista na Inglaterra, onde o rei ele é limitado pelo parlamento, né? E durante o reinado de Henrique VIII, o Estado inglês ele se fortaleceu com um ato de supremacia que subordinava a Igreja da Inglaterra à sua autoridade, né? Então a Igreja da Inglaterra o rei se torna o chefe da Igreja da Inglaterra e confisca as terras da Igreja e doa para os nobres, fortalecendo ali suas alianças, né? No entanto, com a chegada da dinastia Stuart ao poder, após o falecimento da
Rainha Elizabeth, filha de Henrique VIII, que não tinha herdeiro. Esse acaba a dinastia Tudor, entra a dinastia Stuart e acirrou ali algumas disputas internas que culminou em algumas revoluções. A crise se iniciou com a Revolução Puritana, que depois Carlos I, e resultou na proclamação de uma república comandada por Oliver Cromwell, né? E a queda da república levou à restauração de uma monarquia com a volta de um rei absolutista Stuart, o que fortaleceu o poder da monarquia, e a disputa continuou com essa disputa absolutista, e tendo algumas perseguições religiosas, né, sendo que ali grande parte desse período da história da Inglaterra já era protestante, e surgiu ali nesse período uma disputa entre parlamento, né, a Câmara Baixa, que era a atuação burguesa, que estava muito forte na Inglaterra nesse período, e os monarquistas, que defendiam o regime absolutista, e tiveram fim ali com a Revolução Gloriosa, que marcou a vitória do parlamento com a assinatura do Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos, e tornou a Inglaterra uma monarquia parlamentar, da mesma maneira que ela é hoje, até hoje, né? E o absolutismo eclesiástico em Portugal e Espanha, onde a autoridade do rei ela estava vinculada à Igreja Católica e à Inquisição, né? Então nós temos esse tipo de política. Essas políticas foram o absolutismo clássico, a monarquia parlamentar e o absolutismo eclesiástico, né? Na economia moderna nós temos o mercantilismo, né, que ele é baseado em uma ideia de um Estado interventor na economia. Ele se mete mesmo na economia para controlar, né, uma ideia de que tem que exportar mais do que importar, você tem que ter uma balança comercial favorável, você tem que vender mais do que comprar. Então o Estado ele consegue intervir na economia dessa forma. Um metalismo, uma ideia de arrecadação de metais preciosos. Cada vez mais a riqueza do Estado moderno ela era medida através da quantidade de metais preciosos que esse reino tivesse. Então acreditavam que cada vez mais aquele reino que tivesse mais metais preciosos seria o reino mais rico. Então por isso o metalismo. O protecionismo alfandegário, né, que cobrava altos impostos de importação, que dificultava a entrada de produtos estrangeiros e inibia a saída de metais como forma de pagamento desses produtos, né? Temos ali também o monopólio dado a alguns burgueses, né, como uma forma de pagamento pelo apoio. Então dá um monopólio de algumas manufaturas a esses burgueses, dá ali um exclusivo para aquele burguês, né? E com o mercantilismo a gente pode definir como um conjunto de práticas econômicas adotadas ali pelos estados visando seu próprio entesouramento. Cada estado concentrou-se nas práticas que eram compatíveis com sua realidade econômica. Por exemplo, a França não teve a mesma política que a Espanha e que a Inglaterra. A Inglaterra ela focou numa política voltada para desenvolvimento de empresas, de manufaturas. A França voltou a sua política para o enriquecimento do tesouro, né? Investindo em perfumes, investindo em artigos de luxo. Já a Espanha voltou a sua atenção econômica para o metalismo, que era a exploração de metais preciosos, e aonde foi buscar esses metais preciosos? Na colônia, as colônias espanholas aqui da América. E aí a gente entra o colonialismo, o pacto colonial, o exclusivo colonial, onde o rei, né, a colônia, ela tinha
que comercializar apenas com sua metrópole. No nosso caso, o Brasil foi uma colônia portuguesa e negociava apenas com Portugal. E aí nós temos essas características de mercantilismo, né? O mercantilismo colbertista, que é o francês, que é baseado no investimento em manufaturas de luxo, artigos de luxo. Nós tivemos o mercantilismo inglês, que é baseado numa ideia de instalação de manufaturas, de pirataria. O corso era muito comum, né? A própria rainha, ela financiava os corsários, eram piratas que trabalhavam para rainha, para a coroa inglesa. E o metalismo, que era a arrecadação de metais preciosos, isso muito comum na Espanha, tá? E como consequência disso aí, né, teve ali a ideia do mercantilismo, uma economia mercantilista, né, de ter uma balança comercial favorável, vem exportar mais do que comprar, para que saísse menos moeda, menos metais preciosos, né? Tudo isso começa a ter as suas consequências. E quais são as consequências? As consequências são a expansão marítima e comercial. Um grande empreendimento ali que ampliou os horizontes do mundo, até então conhecido pelos europeus, né? Apesar de alguns avanços técnicos existentes ali na navegação oceânica, navegar ainda era extremamente arriscado. Enfrentar caminhos desconhecidos, existiam mitos ali sobre monstros marinhos, mar tenebroso, como era denominado o Oceano Atlântico. Então havia ali alguns mitos. Mas por que eles iriam se arriscar tanto? Eles iriam se arriscar porque tinha como objetivo conseguir uma nova rota para o Oriente, né? Que era fonte de metais, fonte de mercado consumidor. Ali esse Oriente era uma fonte de especiaria, onde essas especiarias elas eram muito valiosas na Europa inteira, porque eram espécies de temperos que tornavam a comida mais saborosa, além de ajudar na conservação. Então eram artigos de luxo que se tornavam ali se tornava meio que atrativo, né, para esses reinos, né? Então, e além disso, tinha que procurar fontes de metais, arrumar um mercado consumidor, expandir a fé cristã também, né? Tudo isso devido a algumas coisas que já tinham acontecido na Europa ali, como por exemplo o Renascimento, tá? E também algumas reformas religiosas, né, que tinham acontecido ali, já tinham acontecido em alguns períodos, tá? Então ali entre os principais, né, os primeiros navegadores, nós colocamos portugueses, né? Portugal ele teve um pioneirismo, né? O pioneirismo lusitano é o pioneirismo Portugal, explica-se porque ter um estado formado, tinha ali uma tradição náutica forte, né? Com a escola de Sagres, que era uma escola de estudos náuticos, tinha uma posição geográfica muito favorável com a saída para o Oceano Atlântico, a burguesia muito forte que apoiava o rei, e ainda tinha tecnologias como caravelas, naus, bússola, uso de astrolábio, uso de várias tecnologias que ajudaram ao Reino de Portugal a se destacar como o pioneiro nas navegações, nas grandes navegações, né, na expansão marítima. E entre Portugal, né, nós tivemos Portugal conquistando sob a liderança do infante Dom Henrique, a conquista de Ceuta, em 1415 no Marrocos. Os lusitanos avançaram ali pelo litoral africano rumo ao Oriente.
Os portugueses também tiveram ali em 1498 com o almirante Vasco da Gama, né, que chegou a Calicut na Índia, tornou-se o maior herói das navegações portuguesas, depois de alguns desafios que pareciam impossíveis, como a superação do Cabo das Tormentas, né, que foi ultrapassado 10 anos antes, em 1488, por Bartolomeu Dias e rebatizado de Cabo da Boa Esperança, né, que era um cabo ali que fica quando cruza a África do Sul, ali, né? Por que eles vão buscar essa rota, fazendo esse contorno com o continente africano? É porque as rotas terrestres estavam ocupadas pelos muçulmanos, tá? Constantinopla, a entrada para divisão entre Europa e Ásia estava tomada ali pelo Império Otomano, o império que viria a se tornar o Império Otomano, né? Enquanto Portugal já tinha conquistado essas terras, né? A chegada à Índia, contornado o Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, a conquista de Ceuta, ali no norte da África, os espanhóis eles lançaram-se ao mar sob o nome de Cristóvão Colombo e zarpou da Espanha com a pretensão de navegar ao oeste para chegar ao Oriente, né? E em outubro de 1492, os espanhóis eles chegaram no novo continente, que recebeu o nome de América, né? A realização de Colombo iniciou um período de disputas entre Portugal e Espanha, pois ambos julgavam ter direitos sobre as Índias, né? Postos que ainda não se sabia descobertos, e a descoberta espanhola envolvia um novo território. A contenda entre os monarcas ibéricos foi solucionada com o Tratado de Tordesilhas em 1494, que dividia os domínios além-mar entre as duas potências. Então o Tratado de Tordesilhas ele divide, né, qual território americano será da Espanha e qual território será de Portugal, americano será de Portugal. Então, quando o Colombo chega ao continente americano, ele nomeia as pessoas que vivem aqui de índios porque acreditava-se que tinha chegado à Índia. Só mais tarde que Américo Vespúcio relata que trata-se de um novo continente, não as Índias, né? E aí o nome América em homenagem a Américo Vespúcio. E como resultado disso tudo, a Europa se consolidou como o centro do mundo, como o desenvolvimento do comércio atlântico e a colonização de outros continentes, né? E aí nós tivemos o processo de colonização dos outros continentes a partir dessas chegadas desses europeus aqui em solos, por exemplo, o nosso solo americano. Nós tivemos a formação dessa colonização do nosso território a partir disso, né? Então a gente teve nessa aula falando sobre o absolutismo, falamos sobre a expansão marítima comercial e falamos sobre a formação do Estado moderno. Tá legal? Espero que vocês tenham entendido e fica aqui um abraço, tchau, tchau.